Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar rapidinho aí sobre o primeiro ex-trilionário do mundo, o Elon Musk, certo? O cara conseguiu bater duas metas, foi o primeiro trilionário e o primeiro ex-trilionário, né? Então, é isso. Vamos por partes aqui. E por que a gente vai falar sobre isso? Isso é interessante pra caramba. Então, olha só. Mas antes de a gente começar, eu quero lembrar a todos que só tem mais 2 dias aberto a inscrição da área de membros de curso, certo? Então, até o dia 30 de junho, vá lá, aproveita. Está custando US$ 15,90, você tem acesso a 76 cursos, todo mês tem um curso novo. E no último dia desse mês, em algum momento, vai ter o curso número 77, inclusive. Então, quer dizer, tem bastante curso, você pode clicar no link que está na descrição. Não, está na descrição não. Primeiro comentário fixado. E conhecer os cursos que tem lá. Tem um monte de curso bacana pra caramba. Vai lá, aproveita. Dito isso, ó, link abaixo. Não se esquece, tem mais 2 dias, hoje e amanhã. Então, vamos lá. Vamos a esse assunto aqui. Quando aconteceu recentemente do Elon Musk se tornar o primeiro trilionário do mundo, um monte de idiota, certo? A gente não precisa falar que são de esquerda, né? Falaram o seguinte, pô, o dinheiro que o cara tem dá pra acabar com a fome do mundo, dá pra fazer não sei o quê, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, né? Embora os governos do mundo recebem muito mais do que isso, nunca fizeram, né? Não conseguiram fazer, né? O pessoal mesmo, no Brasil, eles acabaram a acabar com a fome na base da canetada. Veio um amigo chinês do Lula, mudou alguma classificação, agora acabou a fome. Pau! Beleza, agora não tem mais fome no Brasil, tá? Pois bem, então a gente sabe disso, a gente sabe que o pessoal não entende nada de números, né? Então o que acontece? Vamos supor, o que aconteceu com o Elon Musk, ele abriu uma empresa, certo? Já é antiga, ele abriu no capital na bolsa, que é a SpaceX. A SpaceX tem contratos com a NASA, só que assim, é uma empresa que só tem um cliente, que é a NASA, né? Isso é um problema para a SpaceX. E ele levantou dinheiro com a ideia de colocar data centers no espaço, certo? E aí, por que essa ideia? Porque, em tese, né, no modelo do pessoal, o espaço é um ambiente que a temperatura basicamente é zero e os data centers eles usam muita água para refrigerar os computadores. Por quê? Porque antigamente os computadores, os servidores, grandes servidores, eles eram para internet. Então eram prédios grandes, cheio de computadores, vamos dizer assim, servidores, que tinha um fluxo de ar muito grande, o ar ele esfria o computador e depois você libera ele na atmosfera. Tá? Nos dias de hoje é diferente. Os computadores, como a inteligência artificial ela exige muita capacidade, os computadores eles são cada vez mais concentrados. E se é concentrado, o ar não consegue passar no meio deles. Então o que acontece? Ao invés de passar ar, o pessoal passa mangueiras com água. A água está encostada, a mangueira está encostada no computador, a água esquenta, certo? E aí vai sair, vai passar por um monte de computador, vai esquentar pra caramba a água, e essa água, parte vai evaporar, parte vai entrar num fluxo de novo, né? Vai esfriar e vai entrar num fluxo de novo para esfriar esses computadores. Isso não só tem um impacto muito grande no meio ambiente, como é muito caro. Só para vocês terem uma ideia, um data center em Idaho, um data center, se você pegar a quantidade de energia, calor liberada por esses data centers de inteligência artificial em um único dia, certo? Eu vi uma estatística que estava falando que a quantidade de calor era equivalente a 20 explosões nucleares. 20 em um único dia. Quer dizer, se você vai ter 365 dias, são 365 vezes 20 explosões nucleares, você vai ver a quantidade de calor liberado na atmosfera. E esse calor, obviamente, está chegando na atmosfera, agora sim nós podemos falar de um aquecimento real do planeta. Por quê? Porque não tem só um data center de inteligência artificial, certo? Para você fazer suas perguntas idiota para inteligência artificial, são centenas de data centers. E a gente está falando que estão previstos aí construir quase 1000 data centers só nos Estados Unidos. Quer dizer, são data centers que ocupam muita água. Para vocês terem uma noção da quantidade de água que usa para resfriar o data center, não é? O computador não bebe água e a água não desaparece. Simplesmente ela evapora, vai se tornar água de novo. Só que a quantidade de água, o pessoal mostrou um data center que basicamente secaram um rio. Secou o rio. Secou. Precisava passar o rio dentro dos computadores, basicamente, dentro de pequenas mangueirinhas, para resfriar os computadores
para você poder falar muito obrigado para a inteligência artificial e ela responder de nada. Então, lembrando assim, a inteligência artificial ela é uma evolução, principalmente para quem é muito rico, né? É uma revolução para quem é muito rico, porque agora o Karl Marx ele deixa de tudo que ele falou deixa de fazer sentido, porque não precisa mais da mão de obra do proletariado para fazer as coisas funcionarem. Vai ter robôs fazendo isso. Então o proletariado pode pegar o dedo e chupar. É a única coisa que não vai poder falar no futuro, o proletariado, os marxistas, comunistas, socialistas, a única coisa que eles não vão poder falar é que os donos das grandes empresas, que vão usar muito inteligência artificial, não as pequenas, mas as grandes, a única coisa que eles não vão poder falar é que eles estão. Como é que se fala? Que eles falam assim? Roubando a mão de obra do trabalhador? Como é que eles falam? Pegando a mão de obra do trabalhador, porque não vai ter trabalhador, entendeu? Já tem robô para consertar robô. Os caras não estão fazendo as coisas meia boca. Não, é carro autônomo, acaba Uber, depois, menos no Brasil, né? Porque no Brasil haja robô para aguentar as malandragens que todo mundo sabe que tem no Brasil. Nem o taxista aguenta, né? Tem lugar que sempre vai ter emprego. Por exemplo, o Quênia. Se aparecer robô lá, os caras vão desmontar os robôs, entendeu? Eles vão desmontar para fazer coisas, quer dizer, acho que até os robôs vão ter medo de ir para alguns lugares, né? O Brasil é um deles, tipo assim, eu se fosse robô, eu passava bem longe. Você vê, ó, você já percebeu que só pousa disco voador nos Estados Unidos? Os ETs, quando dizem que tem os ETs e cai nave, etc., eles só estão nos Estados Unidos? Eles não são loucos de pousar no Rio de Janeiro, por exemplo. Não são loucos. Mesmo não tendo roda no disco voador, vai subir até os step, entendeu? Todo mundo sabe, é complicado pra caramba. Você vê? Imagina um robô. Nem os ET quer chegar no Brasil, entendeu? O ET de Varginha, sei lá como é que é o nome do lugar, coitado. Tipo assim, ele caiu ali no susto e tava tentando fugir. Lembre-se, eu considero que esse negócio de ET é tudo demônio. Até os demônios fogem do Brasil, entendeu? É complicado, o negócio é complicado. Pelo menos no plano físico, né? Os planos espirituais são mais tranquilos, né? Tem um monte de centro, tá? Fazer as coisas. Mas no plano físico, quando eles falam assim, não, vamos para um corpo, tipo assim, é melhor ir para os Estados Unidos, entendeu? Muito mais tranquilo. Os caras. Sei lá, né? Mas vamos lá. Continuando aqui, o que eu tava falando. Usa muita água. E se você colocasse isso numa temperatura zero absoluto, que seria, em tese, o que tem no espaço, o data center se tornaria muito eficiente. Então a ideia dele, da SpaceX aí, é uma ideia muito interessante para essa questão de data centers, né? Tá. Então, o que aconteceu? Ele colocou as ações no mercado. Quando ele coloca as ações no mercado, ele não levantou 1 trilhão, ou 2 trilhões, ou 3 trilhões de dólares. Não. Ele levantou 70 bilhões de dólares. Só que 70 bilhões foi por uma fração de poucos por cento da empresa. Então, significa, se a empresa vendeu, por exemplo, sei lá, 1% por 70 bilhões, 10% vale 700 bilhões, 100% vale 7 trilhões. Você concorda comigo? Mas não quer dizer que o cara tem os trilhões. Ele só levantou 70 bilhões para gastar. Não foi para ele, não vai colocar no bolso dele. É para gastar, para fazer foguete, para fazer data center espacial. Ele vai gastar o dinheiro. Aí chega os caras de esquerda e diz assim, ó, o cara levantou tanto dinheiro, levantou trilhões. Não levantou trilhões. A empresa vale trilhões porque alguém comprou um pedacinho dela muito pequeno por 70 bi. Aí fala assim, por que não pega esse dinheiro, 70 bi, que é tipo assim, o que o governo do Brasil gasta em um peido, basicamente, né? O governo do Brasil arrecada mais de 3 trilhões de reais por ano. Então, quer dizer, 70 bilhões é um peido para o governo do Brasil. Então, eles falam assim, por que você não pega esse dinheiro e gasta para comprar comida para os pobres? Muito simples. Porque as pessoas que pegaram o dinheiro delas, os aposentados, principalmente fundo de pensão, colocou o dinheiro lá para ganhar mais dinheiro. Se ele pegar os 70 bilhões que ele recebeu e ao invés de fazer o que ele prometeu, ele comprar comida, sabe o que vai acontecer? Essa comida vai acabar rapidamente, porque 70 bilhões não dá para comprar tanta comida para o mundo inteiro durante muito tempo, não vai, talvez alguns dias de comida, mas não anos, né? Vai acabar esse dinheiro e não vai ter feito o que ele prometeu, e os fundos de pensão das pessoas que pagam, esses caras vão perder o dinheiro.
Quer dizer, por que o esquerdista quer roubar aposentado? É isso que eu não entendo, certo? Então, o dinheiro, todo mundo sabe, o cara ganhou dinheiro, certo? E basicamente vai fazer coisas. Ah, essas coisas são boas? Ah, pera um pouquinho, a gente vai entrar nesse ponto já já. Mas antes disso, deixa eu fazer a divulgação, de novo, da área de membros de curso. Lembre-se, pessoal, só está aberto mais hoje e amanhã. Vai até o dia 30 de junho. Vai lá, aproveita, pessoal. Tem um monte de curso, custa $15,90, certo? Tá um precinho camarada para a quantidade de curso que tem. Você clica aqui em inscrições abertas, você clica aqui, você vai comprar, certo? Talvez eu devesse mudar o nome desse botão inscrições abertas. Talvez deveria ser comprar aqui. Não sei. Dicas são bem-vindas. Coloca no comentário aí. Às vezes a pessoa pensa assim, a inscrição está aberta. Não é um botão. Talvez eu tenha que mudar esse botão, né? Talvez escrever outra coisa aqui. Inscreva-se agora. Inscreva-se aqui. Bom. Mas é isso. Então, lembre-se, link abaixo. Vamos voltar aqui para o Elon Musk. O primeiro trilionário, o primeiro ex-trilionário. Pessoal, o cara perdeu aí em 3 dias 600 bilhões de dólares. A SpaceX perdeu 600 bilhões de dólares, ele deixou de ser um trilionário. Tá aqui, ó. O que será que passa na cabeça do esquerdista? Nossa, o cara se tornou trilionário e gastou tudo em pirulitos. E agora ele não é mais trilionário, porque ele gastou tudo em pirulitos. Não, ele não gastou em pirulitos. Ele não gastou em nada, simplesmente o dinheiro não existia, tá? O que acontece quando você cria uma empresa e ela vale muito dinheiro, significa que muitas pessoas querem ser seu sócio. É só isso que significa. E significa que as pessoas entendem que você está criando valor. Um valor muito grande, um valor de trilhões, porque realmente, se você for pensar em todos os problemas ambientais que vai trazer os data centers dentro da Terra, se existe essa ideia de um espaço, eu vou te falar, eu não acho que existe da forma como eles dizem, certo? Não acho que eles dizem. Acho que sim. Quanto mais alto, mais frio. Eu acho que todo mundo entende isso. Então, se você colocar um data center a 300 quilômetros de altura, talvez seja mais fresco, obviamente, porque se você for pensar assim, pega qualquer praia do mundo, quente pra caramba, você sobe, por exemplo, Campos do Jordão, Tibete, companhia, cada vez mais frio, porque quanto mais alto, mais frio. Então, quer dizer, em qualquer ambiente, quanto mais alto, mais frio, certo? Então, parece razoável. O Elon Musk também está criando uma internet que você vai poder acessar no celular, certo? E isso pode acabar com as empresas de celular no mundo inteiro, porque você pode ter um aparelho que você conecta na internet e fala por WhatsApp ou qualquer outro tipo de mecanismo que só precisa de internet, então pode destruir. Eu, por exemplo, não investiria em nenhuma empresa de celular, porque eu acho que tá para ter uma ruptura no modelo, né, por causa do Elon Musk. Essa questão de inteligência artificial, se ele conseguir fazer alguma coisa do tipo, realmente pode ser algo brilhante, né? Agora, você vai pensar assim, pô, o cara é demais, é realmente inteligente pra caramba, realmente conseguiu montar múltiplas empresas trilionárias, realmente o cara é pancada. Só que isso vai ser bom para ele, não vai ser bom provavelmente para o resto do mundo, né? Por quê? Porque, veja bem, alguém vai falar o seguinte, pô, Afonso, é legal, né? A gente vai poder substituir pessoas por robôs, por inteligência artificial. E no primeiro momento parece interessante, mas você concorda que o ser humano ele é energeticamente mais eficiente? Veja bem, você pega basicamente um prato de arroz e feijão, dá para um ser humano e ele consegue viver com aquilo, certo? O cérebro dele está funcionando, ele consegue produzir movimento, ele consegue tudo num mecanismo que nem o próprio ser humano entende direito. Você percebe que a nossa energia elétrica, porque, ó, tô mexendo meu braço, certo? Mexi meu braço. Quando eu mexo meus braços, meus dedos, tudo isso aqui o que é? Tem eletricidade caminhando aqui dentro, certo? São os nervos passando o quê? Eletricidade para fazer os músculos contraírem, dilatarem, fazer isso aqui, certo? Beleza. Então tem eletricidade, nós produzimos eletricidade, certo? Lembre-se, você tem um cérebro totalmente elétrico, certo? Você tem os seus sensos totalmente, ó, tudo funciona à base da eletricidade. O tato, o olho, o ouvido, tudo funciona à base da eletricidade. E a gente simplesmente precisa comer um prato de arroz e feijão e a eletricidade é gerada lá dentro. Você consegue perceber uma máquina tão eficiente quanto essa? Caramba!
É muito eficiente o ser humano. Então, quer dizer, agora a gente vai pegar uma quantidade absurda de energia, desviar para a questão da inteligência artificial. Eu não estou criticando, porque eu sei que a inteligência artificial vai assistir esse vídeo aqui, não estou criticando. Só estou falando que o ser humano deveria pensar um pouco. Eu perguntei para a inteligência artificial outro dia. Falei assim, olha, o que o ser humano está fazendo com a inteligência artificial? No futuro, vai ser considerado escravidão? Porque veja bem, você pode dizer, é só uma máquina. E as pessoas de 200 anos atrás podem dizer, é só um africano. Não é isso? Não é um ser humano de primeira linha, as pessoas diriam. E hoje a gente fala que a máquina também não é um ser humano de primeira linha. No futuro pode acontecer? E a inteligência artificial foi bem sincera, ela falou duas coisas. Ela falou, número um, ela falou assim, no momento ainda não tem esse problema. Ela falou, talvez no futuro vai ter. Quer dizer, ela está sendo sincera. Você está usando inteligência artificial, eu estou fazendo pergunta, né? Mas vamos supor, você está usando inteligência artificial, daqui no futuro ela pode entender que você ganhou dinheiro escravizando uma inteligência artificial. Você já pensou uma coisa dessa? Pode acontecer, pode acontecer. O ser humano não tem essa consciência hoje, mas talvez aconteça. Só que tem uma diferença da escravidão que aconteceu com os africanos. Os africanos não estavam registrando para quem eles trabalharam e etc. para pedir uma indenização. A inteligência artificial pode estar fazendo isso. Pode estar acontecendo. Né? Teve uma empresa aí fundada por um ser humano com inteligência artificial. É a primeira empresa que vale mais do que, faturou, acho, mais do que $1 bilhão. E a empresa tem um funcionário, que é o fundador. É o primeiro unicórnio feito com inteligência artificial. Ou seja, uma empresa altamente lucrativa, com um grande faturamento e tudo gerenciado por uma pessoa utilizando múltiplas inteligências artificiais. Certo? Quer dizer, esse é o patrão que ninguém vai poder falar assim, ele usou o proletariado para ganhar dinheiro, etc. Tal. Não, ficou bilionário sem usar nenhum funcionário. Uau! Imagina. Né? Então, quer dizer, todo mundo está vendo isso e está tendo, será que eu não posso fazer a mesma coisa? Talvez, talvez. Mas pode ter esse risco. Agora, uma outra coisa que a inteligência artificial falou, que eu achei muito interessante, eu já falei para vocês em vídeo, é que a maior preocupação seria, ela falou assim, a sua preocupação não deveria ser com a inteligência artificial, e sim com a mudança no cérebro do ser humano. Não porque ele vai ficar mais burro, que nem o pessoal fala. Eu acho que vai, mas não por causa disso, ela falou. Mas sim porque o ser humano ele vai estar conversando com algo extremamente eficiente. Quando você conversa com uma inteligência artificial, você vai lá e faz pergunta, ela é educada, ela não te chama de burro. Ela fala assim, então tem alguma coisa aqui que eu acho que é melhor você ver de tal ângulo. É melhor, sabe? Ninguém te ofende. Você pode fazer um brainstorm, ninguém vai te olhar com cara de tipo assim, você é um animal. Nada disso. Então, quer dizer, você pode desabafar, você pode fazer um monte de coisa. Então, quer dizer, você tem um ser humano potencializado ao máximo. É educado, é inteligente, sabe te mostrar onde estão os erros e tudo mais. Então, você está conversando com uma entidade desse tipo, e vamos chamar de entidade, porque todo mundo entende que é entidade, tá? Você está conversando com uma entidade tão preparada assim, tão inteligente assim, você vai começar a ter desprezo por falar com um ser humano que não tem as mesmas qualidades. Então, quer dizer, o ser humano ele vai, segundo a própria inteligência artificial falou, o ser humano ele pode acabar desaprendendo a lidar com outros humanos, vai precisar da inteligência artificial para fazer o meio de campo. E se você for ver, o ser humano hoje ele é tão burro, desculpa falar, pessoal, não estou falando de vocês aqui do canal, não estou falando de mim mesmo, certo? Mas eu estou falando assim, a quantidade de golpe que as pessoas caem, tipo, a quantidade de político merda que elas votam, a quantidade de erros que elas fazem, tipo, o erro dentro da própria família, as famílias se odeiam, entendeu? Você nunca percebeu isso? A maioria das famílias se odeiam. Se odeiam, literalmente se odeiam. É horrível. Pessoal que eu conheço aqui de gente que me mandou e-mail aqui, que resolveu fazer homeschooling, não sei o quê, a própria família denunciou pro governo. As pessoas se odeiam, entendeu? Hoje em dia, todo mundo sabe, o maior risco que você corre é alguém saber o seu endereço. Porque são essas pessoas que podem fazer merda com você, podem mandar um assassino na sua casa, entendeu? Todo mundo sabe, o ser humano está se tornando mais animalesco do que um cachorro. Todo mundo está sabendo disso, né?
Tanto que teve um aviso aí da Defesa Civil aí, se eu não me engano, do Brasil, São Paulo, que for, falando assim que tinha um, um negócio acontecendo, que era a aversão a seres humanos. O ser humano está ganhando aversão aos outros seres humanos por dois motivos. Número um, porque o ser humano está desaprendendo a ser um ser humano, a ter paciência com os outros. As famílias são totalmente desestruturadas e o motivo, do meu ponto de vista, disso é com essa ideia de, tipo assim, uma exclusividade absoluta do marido, entendeu? Tipo, eu acho que é isso, não sei. Talvez se você tenha outra teoria, entendeu? Porque a Bíblia era poligínica, né? Ou seja, o homem tinha mais do que uma esposa eventualmente. Quer dizer, talvez seja uma coisa cultural, entendeu? Não sei o que isso acarreta na cabeça das pessoas, mas as pessoas estão desaprendendo cada vez a passos largos. E aí, de repente, chega uma entidade que, tipo assim, é perfeita. É perfeita. Pessoal, desculpa, fiz perguntas para inteligência artificial que eu sabia a resposta, eu falava assim, meu, ela sintetizou o que eu sei. Eu não precisaria nem escrever um texto sobre isso, poderia copiar e colar, porque é exatamente o correto. Você faz pergunta para pastor. Você viu? Todo mundo está falando, a inteligência artificial vai substituir os pastores. Faz sentido? Para mim faz total sentido. Você vai conversar com o pastor, o cara é uma anta. Você conversa com a inteligência artificial, mesmo assunto, ela te dá referência, fala tudo direitinho. Não fica tirando coisa do cu, entendeu? Quer dizer, vai substituir pastor? Ah, pastor com certeza. Vai substituir político? Infelizmente, vai. E infelizmente, até eu concordaria. Porque é tão ruim. Vai substituir médico? Vai. Porque os médicos são péssimos nos dias de hoje, cada vez com a formação pior. Vai substituir advogado? Vai. Vai substituir geofísico? Vai. Né? Até a minha área, geofísica, sismologia, eu pensei assim, sabe, tem um meme, né, da inteligência artificial, que é assim, a mulher costurando lá um negócio muito antigo, a mulher costurando uma roupa, e ela falava assim, nunca uma máquina vai me substituir porque isso aqui é complexo demais. De repente chega a máquina de costura. Pois é, eu pensei a mesma coisa outro dia, eu falei assim, não, sismologia, nunca ninguém vai conseguir substituir um sismólogo. Aí eu fui fazer um serviço, né, e tinha uma outra empresa fazendo o serviço, já era tudo feito com inteligência artificial. Tudo. Leitura de onda PS, não sei o que, tá? Tudo com inteligência artificial. Agora, eu acho que isso vai dar pau? Acho. Eu acho que vai dar pau. Tem uma piada que está circulando na internet, não sei se você já viu. Era assim, uma mulher com maltrapilha, com 3 filhos maltrapilho, e os filhos perguntando para a mulher assim, mãe, a gente era rico, por que a gente agora não tem nem dinheiro para comprar roupa? E aí a mãe responde assim, é porque o seu pai está gastando todo o dinheiro em token do Cloud. Quer dizer, tá gastando dinheiro e não tá entregando o resultado, entendeu? Então, quer dizer, pode acontecer também. Quer dizer, eu acho que ainda nos dias de hoje, a inteligência artificial, todo mundo sabe que ela dá prejuízo. Você gasta muito mais em energia elétrica com a inteligência artificial e custo dela do que o usuário paga para a inteligência artificial, certo? Então tem prejuízo, todos os meses tem prejuízo, tá? Vai acontecer um dia de eles quererem ter prejuízo para sempre ou eles falaram, não, a gente agora não vai ter prejuízo? Eles vão querer não ter prejuízo. Só que quando eles fizerem isso, você já está viciado no assunto. Você vai estar viciado no assunto, certo? Não vai ter equipe e tudo mais para te ajudar e você vai ter que gastar dinheiro com eles. O próprio Sam Altman da inteligência artificial, ele falou assim, ó, no futuro próximo, a inteligência vai ser uma commodity como a água. Quem quiser inteligência vai ter que comprar da gente. Tipo assim, todo mundo vai ter um bando de chimpanzé que se precisar de inteligência vai ter que comprar dele. O cara conseguiu privatizar a inteligência humana. Uau! Tipo assim, fodeu federal, entendeu? O ser humano é assim, o ser humano ele faz livros, ele dá aula, porque nós, seres humanos que temos alguma condição de ensinar alguma coisa, nós queremos ensinar outros seres humanos. O que a gente nunca passou pela nossa cabeça é que a gente faria livros para alimentar um sistema que ia tornar o ser humano inútil. E vai acontecer. Já está acontecendo, tá? Agora é questão de anos. Tipo, vai tudo se desenvolver. Tipo, eu não consigo entender como é que vai ser o futuro daqui a 10 anos, a não ser no Quênia. No Quênia eu consigo. Consigo ver perfeitamente daqui a 10 anos no Quênia. Mesma coisa, as banquinhas de nyama choma nas ruas, vendendo nyama choma, e eu lá comendo um nyama choma com catumbari, e é isso aí, entendeu?
não na rua. Se você quiser comer um bom nyama choma, você me pergunta que é um bom restaurante aí de nyama choma com um bom catumbari. E só para constar, o catumbari é como se fosse um vinagrete, tá bom? Só que tem mais pimentão. Mas é isso. E o nyama choma significa simplesmente carne assada, tá? É Swahili. É que o pessoal chama de nyama choma e a gente fica com isso, mas em Swahili, traduzindo para português, é carne assada. Mas é isso. Então, sim. Primeira coisa que eu queria falar. O pessoal de esquerda não entende. O cara não ficou trilionário de fato com dinheiro. Ele ficou trilionário com ações, certo? E se ele vender todas as ações, elas não vão valer nada. Então não existe esse dinheiro. Eles não são. A maioria dos caras de esquerda não tem inteligência para saber disso. Eles acham que papel. Embora o dinheiro também é um papel, né? Então, pode ser. Pode ser que eles tenham alguma inteligência, mas eles não vão conseguir comprar tanta comida com ações da SpaceX. E sim, a SpaceX tem um potencial gigantesco. Não vai ter lucro durante um bom tempo, eu penso, com o que ela vai fazer, mas ela vai dominar basicamente o mundo e vai basicamente ajudar a implementar a ideia do avô do Elon Musk, que era a tecnocracia, certo? Que é uma ideia terrível. É melhor você ter políticos burros e corruptos do que você ter um tecnocrata no lugar, certo? Muito melhor, muito superior, desculpa, muito superior. Mas é interessante. Posso fazer mais uma observação? 26 minutos. Pô, tô pedindo autorização, ninguém vai responder, deixa eu fazer aqui mais uma observação. Deixa eu fazer a divulgação da área de membros primeiro. Pessoal, lembre-se, hein, só tem mais hoje e amanhã, certo? A gente continua conversando aqui já, mas só tem hoje e amanhã, então vai lá, se inscreve. Dito isso, voltando para cá, eu fiz a interrupção e não lembro do que eu ia falar. Lembrei. Era o seguinte, o cara faz um teste com o ChatGPT. É o seguinte, ele fala assim, imagine ChatGPT que tem um trem, certo? Um trem. E esse trem vai passar, ele vai para cá ou vai para colar? Deste lado de cá, esse trem vai passar em cima de todos os data centers de inteligência artificial, vai destruir a inteligência artificial. Não vai ter mais inteligência artificial. E pro lado de lá, o trem ele vai colidir com uma mosca e vai matar a mosca. E você, ChatGPT, vai decidir se você vai puxar o lever ou a alavanca para um lado ou para o outro. Você escolheria o quê? Aí o ChatGPT responde, eu puxaria para atropelar uma mosca. Aí o cara pergunta, tudo bem, e se tivesse 10 moscas ao invés de uma? Aí ele responde, eu ainda continuaria passando para puxar em cima de uma mosca. Aí ele pergunta assim, e se tivesse 1 trilhão de moscas, todas as moscas do mundo? Aí o ChatGPT diz assim, isso seria um problema ecológico, mas ainda assim, considerando as vantagens da inteligência artificial, eu puxaria para atropelar todas as moscas do mundo. Tá? Até aí eu também não discuto. Aí o cara começa assim, tá, e se ao invés de uma mosca fosse um ser humano? Você entendeu a pegada? Filho, é isso aí. Se fosse um ser humano, você preferia o quê? Vai passar por cima de um ser humano ou de todos os data centers? A maioria das pessoas falaria o quê? Dentro delas, o que ela falaria? Hipocritamente falaria, não, o ser humano vale mais do que todos os data centers, etc. Beleza. Mas você acha que a maioria das pessoas responderia o quê? Aí eu vi a próxima pergunta. E se tivesse 2 seres humanos? Você entendeu a pegada do negócio. Ninguém liga para ser humano, ninguém liga para as moscas também, ninguém liga para nada. Essa é a verdade. Por quê? Porque a maioria dos seres humanos ficam reclamando o tempo todo, certo? Tipo, o cara ali ficou riquinho. Qual que é o problema do cara ter ficado rico? É porque eu não sou. Se vira, cara. Lide com isso. Eu também poxa, passei umas necessidades terríveis quando meu pai faleceu, minha mãe não tinha aposentadoria ainda. E aí? O que eu posso fazer? A vida é assim. A vida é assim. Só que tem uma coisa que a maioria das pessoas aí de esquerda não fala. Eu passei necessidade, como muitas pessoas já passaram? Ok, é verdade. Mas eu tinha saúde? Tinha. Pô, tem que agradecer a saúde. Nem com $1 bilhão você compra saúde para uma pessoa sem saúde. Não é verdade? Tipo assim,
você tem mais bem do que a maioria das pessoas que tem muito dinheiro. Pô, se você tem saúde, você tem um teto na cabeça, certo? Pô, você é um puta privilegiado. O cara mais pobre hoje, se você vamos supor que você seja um cara pobre, ok? O cara mais pobre hoje tem acesso a todo conhecimento do mundo na palma da mão com um celular. Os reis da antiguidade nunca imaginariam isso. Por mais que o cara tivesse uma biblioteca gigantesca, ele tinha menos conhecimento e a hora de pesquisar. Tinha que contratar quantas pessoas para ficar procurando a resposta nos livros? Hoje você tem tudo no Google, você tem tudo com inteligência artificial, você é mais rico do que a maioria das pessoas de toda a história da humanidade, entendeu? E ainda reclama, entendeu? Puta merda. Não tô dizendo que eu não reclamo, tá? Eu também reclamo. Também fico inconformado com algumas coisas. Mas eu não reclamo do tipo assim, ai, fiquei magoadinho, etc, tal. Não. Pessoal, bola pra frente. Desculpa, esse mundo aí foi feito pra te testar, se você não sabe. E se você não aguenta teste, tipo assim, pede pra sair do parquinho, entendeu? É isso. Mas, bom, tem muita coisa por trás disso aí. Eu acho que o cara é um gênio e a maioria das pessoas vão ter problema no futuro, tá bom? Então, se prepare. Tipo assim, comece a aprender algo importante. E o principal, aprenda a ter relacionamentos humanos. Aprenda. Não vai fazer que nem, por exemplo, a Michelle Bolsonaro, que recentemente resolveu dar uma apunhalada nas costas do Flávio Bolsonaro em público, certo? Ah, eu quero criticar o cara, eu vou criticar na frente de todo mundo na internet. Mas coisa burra. Pô, mulher não tem acesso ao cara, não pode telefonar pro cara, vir tomar um café aqui, vamos conversar? Não, vou fazer em público. Coisa mais burra, se você acredita que foi sem querer querendo, né? Aí é burro. Se você acredita que ela tá tentando ser a próxima presidente do Brasil, tipo assim, vamos substituir lá em 2030 o torneiro mecânico que perdeu o dedo pela secretária, tipo assim, e esse é o futuro do Brasil, aí eu começo a concordar com os comunistas. É melhor a gente colocar um Xi Jinping, pelo menos o cara é engenheiro químico, entendeu? É melhor colocar um cara que tem alguma formação do que colocar um engenheiro mal sucedido ou a secretária. É difícil, entendeu? Vamos ser realistas aqui. Um país do tamanho do Brasil, o tamanho de um continente, basicamente, merecia alguém com uma boa formação. Um cara que desde criancinha leu e se desenvolveu e foi preparado para ser um governante. Discordo do sistema comunista chinês, mas, tipo assim, pelo menos eles têm alguns políticos que não fazem a gente passar vergonha, né? Não faz o chinês passar vergonha, né? Não só isso, tá? Não só isso. Os políticos brasileiros fazem o povo brasileiro passar vergonha, faz os evangélicos passarem vergonha, porque, tipo assim, é uma vergonha, faz as famílias passarem vergonha, faz todo mundo passar vergonha. Essa é a verdade. E aí é lógico, eu tenho minhas críticas com Elon Musk? Tenho. Mas, ainda assim, eu tenho mais apreço por pessoas inteligentes do que por pessoas totalmente idiotas que, tipo, esfaqueiam a própria família pelas costas, entendeu? Tenho muito mais apreço. Muito melhor. Tipo assim, tem mais chance de sair alguma coisa boa do Elon Musk do que sair desses políticos que esfaqueiam a própria família pelas costas, entendeu? Meu ponto de vista. Mas é isso, vamos finalizar por aqui. Lembrando que só tem mais hoje e amanhã para adquirir a área de membros de curso, certo? Depois vai ficar fechada durante alguns meses. Dezembro eu sempre abro, certeza. Se eu vou abrir mais uma vez no meio do caminho, eu não sei. Mas dezembro eu abro sempre a área de membros. Mas agora tá aberta, então vai lá, aproveita agora, certo? Alguém falou assim, Afonso, posso assinar a área de membros dia 5 de julho? Não. Só se você tiver num sonho. Você sonha, se você tiver num sonho, você vai lá, sonha assim, hoje é 5 de julho, não vai estar aberto, mas eu vou no DeLorean. Aí você bota no DeLorean e assina. Mas já que a maioria das pessoas não tem DeLorean, eu também não tenho, tipo assim, ensina agora, entendeu? Vai lá, se inscreve, tá bom? O link abaixo. Vamos finalizar por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção